Então, vamos lá. Pessoal, a aula de hoje é continuação da aula passada, tá ok? Na aula passada, nós começamos a ver o Simple Present para 3 pessoas, né? You, we and they, plural. Hoje, nós vamos continuar no Simple Present, só que nós vamos estudar essas 3 pessoas aqui, ó. He, she and it. E vamos ver também alguns vocabularies sobre jobs and place of work, ok? Então, vamos lá. Deixar o chat aberto aqui. Ops, a gente já vai começar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui fazendo uma revisão da aula passada. O que nós vimos, né? Nós abordamos essas pessoas aqui, esses sujeitos. I, you, we and they. Eu, você ou vocês. We, nós. They, eles ou elas. Alright? Então, o que nós vimos? Nós vimos como fazer pergunta, como fazer uma frase afirmativa, como fazer uma frase negativa com essas pessoas aqui. Só para recapitular, pessoal, quando que nós usamos o Simple Present? Para que nós devemos usar, né, o Simple Present? Basicamente, a gente viu que a gente vai usar o Simple Present para poder falar de hábitos, de rotinas, para poder falar de gosto, para poder falar de preferências, de coisas que você gosta, coisa que você não gosta, coisas que você faz no dia a dia, ou coisas que você faz de vez em quando, o que você come. Nós vimos o vocabulário de comida, né, na aula passada. Então, foi bem bacana que a gente conseguiu abordar esse Simple Present, só que nós trabalhamos somente essas pessoas aqui. Então, vamos só recapitular para a gente prosseguir. Então, nós vimos que na forma afirmativa... Vou abrir meu chat aqui. Então, nós vimos que na forma afirmativa, na interrogative, quer dizer, nós vimos que nós precisamos do auxiliar do para fazer pergunta, né? Então, quando que nós usamos o do? Sempre que a gente for fazer uma pergunta. O que o do representa aqui? Ele indica que está sendo feita uma pergunta. Em que tempo? No simple present, somente no presente. Então, nós vimos que para essas pessoas aqui, ó, I, you, we, they, nós vamos usar o mesmo auxiliar de pergunta, que é o do. Então, por isso que a gente usa do I, do you, do we, do they. Nós precisamos usar esse auxiliar para indicar pergunta. E depois nós vimos que nós temos a ação, o verbo, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o verbo drink, o verbo live, have, work e o restante da frase. Então, para fazer pergunta, por exemplo, o que quer dizer isso aqui? Ó? Do I drink coffee? Nós vimos que é o quê? Eu bebo café. A gente não vai traduzir o do, né? Que está só nos lembrando que está sendo feita uma pergunta. Então, do I drink coffee? Eu bebo café? Do you live in US? Vocês moram, vocês vivem nos Estados Unidos? Ou você? Pode ser vocês ou você. Aí depende para quem você está falando, né? Para quem você está perguntando. Do we have class tomorrow? Nós temos aula amanhã. Do we have class tomorrow? Nós temos aula amanhã. Então, observa que aqui, ó, a gente não traduz, porque no português não faz sentido esse auxiliar, né? Então, ele não tem tradução nenhuma. Ele está só nos lembrando que está sendo feita uma question, uma pergunta. Depois nós temos aqui, ó. Do they work in a bank? Do they work in a bank? Eles trabalham em um banco? Pode ser eles ou elas. Eles trabalham em um banco? Ok. Aí nós vimos isso aqui tudo bem detalhado. Estou só fazendo uma revisãozinha rápida para quem está chegando, tá? A gente começou semana passada. Aí estou só fazendo uma revisão. E na afirmativa, nós vimos que nós temos a estrutura, é o sujeito, I, you, we, or they. Nós vimos semana passada. Depois nós temos a ação, o verbo, né? Drink, live, have, work. E o restante da frase. Então, a estrutura na forma afirmativa é o sujeito, mais o verbo e o restante da frase. Aí nós vimos que nós não precisamos alterar o verbo, né? Nós não alteramos. Ó, drink, live, have. A gente viu que só remove o to, né? Para formar... O to é para formar o infinitivo. É quando a gente está conjugando, né? I drink coffee. Eu bebo café. A gente não usa to. You live in US. Você mora nos Estados Unidos. Ou vocês moram nos Estados Unidos. We have class tomorrow. Nós temos aula amanhã. They work in a bank. Eles ou elas trabalham
em um banco, ok? Quem estava aqui na aula passada, manda um number one aqui para eu ver. Alguma dúvida até aqui? Ficou alguma dúvida relacionada à aula passada, guys? Manda um number one, que eu consigo... Ok? Tranquilo, né? Que aqui é só uma revisão, tá? Quem não assistiu a aula passada, quem não estava presente, né? Eu vou disponibilizar novamente o link de acesso, porque teve algumas pessoas que entraram recentemente no grupo, para vocês revisarem isso aqui, para vocês verem com mais detalhes. Muito bem, então vamos lá. E nós vimos que na negativa, o que a gente precisa? Nós precisamos do auxiliar. No caso, é o do mais o not, que fica don't. Então, esse don't aqui, ele representa o não no português, né? Então, se eu falo I don't drink, quer dizer eu não bebo. Então, sempre depois do sujeito, a gente já coloca o don't, que já forma negativa. I don't, you don't, we don't, they don't, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, I don't drink coffee, eu não bebo café. You don't live in West. Vocês não moram nos Estados Unidos. We don't have class tomorrow. Nós não temos aula amanhã. They don't work in a bank. Eles ou elas não trabalham em um banco. Observa que o verbo, né? Drink, live, have, work, não sofre alteração. Né? A gente só vai colocar o auxiliar aqui. Só encaixa o auxiliar aqui para formar a negativa, né? Para essas pessoas aqui. Muito bem. Só uma revisãozinha bem rápida, né? Nós já vimos isso aqui com detalhe semana passada. Então, nós sabemos que o do para a pergunta é um auxiliar, é um verbo auxiliar. O don't, ele é um auxiliar também, que é o do mais o not, fica don't para formar frases negativas somente para essas pessoas aqui. Aí, hoje, nós vamos ver para essas pessoas aqui como que funciona. Para he, she and it, ok? Para as demais pessoas, é muito tranquilo, que é a mesma forma, né? Para essas 4 pessoas aqui. É a mesma forma, da mesma forma que você faz uma frase para I, você vai fazer para they. Só vai mudar o sujeito. Aí aqui tem uma exceçãozinha, né? Uma exceção do he, she and it. He é ele, she, ela, e o it, guys, quando que nós vamos usar o it? O it somente para animais, para coisas, objetos, ou quando o sujeito é oculto também, né? No português, nós temos sujeito oculto. Aí, no inglês, para formar uma frase em inglês com sujeito oculto, isso não acontece. Aí, o que eles fizeram? Colocaram o it. Então, para falar de horas, que é sujeito oculto, a gente vai usar o it. Para falar do clima, do tempo, a gente vai usar o it também. Para falar de coisas, o it, animais, o it também. Ok? Mas o foco não está nessa pessoa exclusivamente, né, no it. Nós vamos seguir adiante aqui com a third person, terceira pessoa do singular aqui. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Tem 2 pessoas conversando, né? Person A e person B. Aí a person A fala assim, who's he? Quem é ele? He's Neymar. Ele é o Neymar. Aí a pessoa pergunta, does he play for Barcelona? Ele joga, né? Ele joga no Barcelona? A pessoa responde, no, he doesn't. He plays for PSG. Não, ele não joga. Ele joga para o PSG, no PSG. He plays for PSG. Então, aqui a gente pode observar que teve algumas alterações. Aqui nós não usamos o do, nós usamos o does para fazer pergunta. Por quê? Porque o sujeito é he. Então, para he, she, it, nós usamos o does para fazer pergunta. Aqui também, ó, para negar, aqui nós usamos o doesn't, por quê? He. Por isso que nós usamos o doesn't. Por isso nós não usamos o don't. E na afirmativa, a gente tem uma leve alteração aqui, que é acrescentar o S. Foi acrescido, né? A letra S aqui para conjugar. Então, quando eu falar assim, ó, ele joga, eu não vou falar mais he play. Eu vou falar he plays. Essa é uma alteraçãozinha bem significante que a gente tem no inglês, né? Se eu falar assim, she play, errado. She plays, it plays. Isso acontece somente para essas 3 pessoas aqui, para he, she and it. Mas já que eu tenho um quadro bem bacana aqui, que eu trouxe para aula,
E vocês vão ver a diferença bem clara aqui. Isso aqui é só uma introduçãozinha. Outro exemplo de um diálogo, né? Nós temos aqui person A, person B. Who's she? Quem é ela? She's Natalie Allen. Aí a pessoa pergunta, where does she work? Onde ela trabalha? She works for CNN. Ela trabalha na CNN. Aqui também a gente pode observar que ao invés de usar o do, nós usamos o does. Por quê? She. Então, para he, she, it, nós usamos o does para fazer uma pergunta. Aqui também na forma afirmativa, olha como que muda. Eu não falo she work, she works for CNN. Que também teve o acréscimo da letra S, ok? Isso que a gente vai ver agora. Alright. Questions, guys? So far, so good? Até agora, tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Aqui, vocês vão ver a diferença bem clara. Aqui, ó. Quem tiver questions, só colocar no chat aí. Aqui, pessoal, a gente tem a diferença. Nós vimos essas pessoas aqui na semana passada. Então, nós focamos nessas pessoas aqui, ó. I, you, we, and they. Observa que na forma afirmativa, o verbo to work, por exemplo. To work vai ficar somente work. I work, you work. É a mesma forma para essas pessoas. We work, you work, they work. Então, nós temos aqui eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham. No português, observa que tem várias alterações, né? Tem bastante variação. Já no inglês é a mesma forma para todos, mais fácil. I work, you work, we work, you work, they work. Mais tranquilo. A única alteração que vai ter vai ser nessas três pessoas aqui, ó. É mais fácil que no português ainda. Porque tem só duas alterações. Que no caso, para essas três pessoas, a gente vai acrescentar o S. Para que a gente acrescenta esse S? Para fazer a conjugação. A mesma conjugação que nós fazemos em português. Na verdade, em português, a gente conjuga cada uma dessas pessoas aqui, né? Em inglês, só vai ter alteração no he, she ou it. Então, por exemplo, aqui, ó. He works. She works. It works. A única alteração. O que quer dizer? He works. Ele trabalha. She works. Ela trabalha. It works. Aí é naquele caso, né? Algo funciona ou algo trabalha. Por exemplo, quando eu estiver falando de um aparelho que eu tenho em casa, um celular, o computador. Ah, it works. Funciona. O que funciona? O meu aparelho, o meu objeto, ok? Muito bem. Aí na negativa vai ter uma outra alteraçãozinha também. Qual que é a alteração? Nós vimos que para I, you, we, you and they, eu vou usar o auxiliar don't, ok? I don't work, you don't work, we don't work, you don't work, they don't work. E já na terceira pessoa, ao invés de usar o don't, eu vou usar o doesn't. É só isso. Para dizer não. É a mesma coisa. No mesmo sentido, né? Então, he doesn't work. Ele não trabalha. She doesn't work. Ela não trabalha. It doesn't work. Algo não funciona ou não trabalha. Pode ser que a minha TV esteja quebrada, eu falar, it doesn't work. It doesn't work anymore. Ah, não funciona mais. Ok? Nesses casos, a gente usa o it. Muito bem. Na negativa, ao invés de eu usar o don't, nós vamos substituir por doesn't. Só isso. Para fazer pergunta, nós vimos que a gente vai precisar do auxiliar, né? Nesse tempo verbal aqui no simple present, a gente vai precisar do auxiliar do para essas pessoas aqui. Do I, do you, do we, do you, do they. Já na terceira pessoa, para he, she and it, ao invés de nós usarmos o auxiliar do, nós vamos usar o auxiliar does. Só isso. Ao invés de usar do, a gente usa does. E aqui é a mesma coisa, tá? A gente não vai traduzir. Então, aqui só indica que está sendo feita uma pergunta. Does he work? Ele trabalha? Does she work? Ela trabalha? Does it work? Isso trabalha ou algo funciona? Ok? Muito bem. Do we work? Nós trabalhamos? Do you work? Vocês trabalham? Do they work? Eles ou elas trabalham? Ok? Mesma
sentido. A única alteração que teve, substitui o do por does. Aí na hora de falar, sempre lembrar. Ah, estou usando he, she, it, quero saber dela. Ela trabalha. Does she work? Does he work? Ok? Sempre lembrar de fazer alteração durante as perguntas. E eu tenho aqui uma tabela a mais aqui, que é o Double Eight Questions, né? Que são as question words, que são as palavras, as perguntas que se iniciam com Double Eight, que é o WH aqui, né? Aqui é a mesma forma da interrogative, é a mesma coisa. A diferença é que eu já vou iniciar a pergunta com a palavrinha. What, where, when, why, how. São essas palavrinhas, né? A double eight words. A question words. Então, depois dessas palavras, nós vamos ter o auxiliar, porque está sendo feita uma pergunta. Ainda continua sendo feita uma pergunta, por isso eu vou usar o auxiliar do. Então, aqui nós temos aqui what, do, de auxiliar. What do I do? Esse segundo do aqui, guys, ele é o nosso verbo principal. O primeiro aqui é auxiliar. O segundo aqui, ele é o nosso verbo principal do to do, que é fazer. Ok? Aí, cuidado para não confundir. O primeiro, do, é auxiliar. O segundo é o nosso verbo principal, a nossa ação, né? Fazer. Então, what do I do? O que eu faço? What do you do? O que você faz? Nós vimos aqui também, ó. We, you, and they, mesma coisa. Vai ter o verbo aqui, ó, do, o verbo principal, e o auxiliar. Aqui é principal, e aqui é principal, aqui é auxiliar e auxiliar. Então, what do we do? O que nós fazemos? What do you do? O que vocês fazem? What do they do? O que eles ou elas fazem? E aqui na terceira pessoa, mantém a mesma regrinha da interrogative aqui. A gente vai trocar o do, o primeiro do, que é auxiliar, nós vamos substituir pelo does. Então, ao invés de usar do, nós vamos usar o does. E no nosso verbo principal aqui, a gente não mexe, porque é a nossa ação. A gente não alterou a ação de uma frase para outra aqui. Então, nós temos aqui, what does he do? O que ele faz? What does she do? O que ela faz? What does it do? O que isso faz? Um objeto, um aparelho eletrônico, alguma coisa? What does it do? O que isso faz? Ok? Basicamente, essa é a diferença. Está até destacado aqui, né? Essas três pessoas aqui, he, she and it. Então, basicamente é isso. Na forma afirmativa, a gente vai acrescentar um Szinho. Na negativa, ao invés de usar o don't, nós vamos usar o doesn't, para dizer não, para negar. Para fazer pergunta, ao invés de usar o auxiliar do, nós vamos usar o auxiliar does. Quando nós tivermos uma question word, quando a gente tiver uma question words, o que a gente vai fazer? Iniciar com a question word e continuar utilizando o does. Ao invés de utilizar o do, nós vamos utilizar o does. Então, é bem tranquilo. Essa é a única alteração. É bem bacana porque nessas outras 5 pessoas, não tem alteração. Então, você lembra que para I, you, we, you and they é a mesma coisa. Só tem que tentar memorizar, lembrar que para he, she, it tem essa leve alteração aqui. Ah, não uso don't, uso does, doesn't. Ah, não uso do mais, eu uso does para perguntar. Ah, eu não falo mais o verbo no infinitivo, eu vou ter que acrescentar um S. He works, she works, it works. All right? Let me see here. Question, guys? Any questions so far? Uma dúvida até o momento, pessoal? Não? Então, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Agora, nós iremos ver um detalhezinho bem interessante. Que na forma afirmativa, deixa eu até colocar aqui. Na forma afirmativa, nós vimos aqui, ó. He works, she works, it works. A gente tem que acrescentar, a gente faz uma alteração no verbo, né? Para fazer a conjugação. A gente acrescenta o S aqui. Porém, não são todos os verbos que a gente vai ter que somente acrescentar um S. Alguns verbos nós teremos que acrescentar, por exemplo, o ES. Talvez nós teremos que fazer uma alteração e acrescentar o IS quando tiver na terceira pessoa para he, she and it. Somente para essas pessoas aqui, ó. He, she and it. Então, vamos ver quais os casos que a gente faz essas alterações. A primeira regrinha aqui que eu trouxe é quando as palavras terminam em consoante.
Então, quando o verbo terminar em consoante, por exemplo, o verbo work termina em consoante. Por isso que nós vamos apenas acrescentar o S. Então, I work in a bank, he works in a bank, ok? Então, por isso que a gente só acrescenta o S, words ending in consonant. Já a segunda regrinha aqui, nas palavras que terminarem em vogal mais Y, por exemplo, o verbo play termina na vogal A mais Y. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar o S também. Só acrescentar o S. Então, I play football, he plays football, ok? Por isso que aqui a gente só acrescenta o S, porque termina em vogal mais consoante. Aí, nos casos que realmente tem uma alteração um pouco mais diferente, são nesses casos aqui. Em palavras que terminam em CH, em verbos que terminam em CH, SH, S, SS ou X. Então, se o verbo tem uma dessas terminações, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar ES. Por exemplo, o verbo watch, ele termina em CH. O que eu vou fazer? Acrescentar o ES. Então, I watch TV, he watches TV. Ok? Muito bem. E a última regrinha aqui, nos verbos que terminarem em consoante mais Y, o que a gente vai fazer? A gente vai remover o Y e acrescentar o IES. Por exemplo, o verbo study, ele termina em consoante D mais Y. Então, o que a gente faz? Remove o Y e acrescenta IES. I study English, he studies English, she studies English, ok? Guys, essas regrinhas aqui, a princípio, para quem está no início e tal, é bacana você ter de apoio esse quadro para poder tentar memorizar, te auxiliar, né? Quando você estiver formando as suas frases. Mas, de acordo com você vai usando tantos verbos, você vai se acostumando a falar, he works, she plays, he watches TV, he studies. Você vai se acostumando de uma forma natural, não precisa tentar memorizar logo de início esse quadro aqui, essas regrinhas, né? Que é meio chatinho de tentar memorizar. Mas, de acordo com o que você vai utilizando, vai soando mais tranquilo, né? Você vai internalizando de uma forma mais natural. Então, não se prenda, assim, a tentar memorizar, tentar decorar, que não dá certo. De acordo com o que você vai usando, você vai lembrando. Eu trouxe para vocês, porque para vocês saberem que alguns verbos têm alteração. Não é só colocar S em tudo, né? Então, basicamente é isso. He works in a bank, he plays football, he watches TV, he studies English. All right? Guys, questions so far? Se tiverem dúvida, posso prosseguir aqui? All right. Então, vamos lá. Ops. Agora que dá uma travadinha. E tem um detalhezinho, deixa eu colocar minha tela aqui do lado. Tem um detalhezinho nesses verbos irregulares aqui, ó, irregular verbs. São esses aqui, ó, have, go and do. Eles não se encaixam nessas regras aqui, tá ok? Então, eles têm a forma própria deles na terceira pessoa. Então, eu falo assim, ó, I have para he, she, eu vou falar has. He has, she has, it has. I go, eu vou falar he goes. He goes, she goes, it goes. E I do, eu vou falar he does, she does, it does. Esses três, eles não se encaixam em nenhuma dessas regras aqui. Por isso que eles são irregulares, ok? Lembrando que é somente nas frases afirmativas, tá, pessoal? Todos esses exemplos aqui, ó, todos eles são afirmativos. He works in a bank, he plays. Eu só preciso fazer essa alteração nas frases afirmativas. Alright? Na negativa, o que a gente faz? A gente vai usar o doesn't. Para fazer pergunta, o que a gente vai fazer? Usar o does. Então, nós não precisamos conjugar no inglês. Alright? Então, sempre que for na afirmativa, a gente vai usar essas formas aqui. Por exemplo, he has a big car. He goes to school every day. She does her homework every day. Ok? São frases afirmativas no presente. A gente está trabalhando somente presente. Muito bem. Deixa eu prosseguir aqui. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício aqui, ó.
Para essas três pessoas aqui, ó, he, she and it. Nós temos esses verbos aqui no infinitivo e eu quero que vocês passem esses verbos para a terceira pessoa, façam a conjugação na terceira pessoa. Por exemplo, I live. Se eu quero falar que ela mora, eu vou falar she lives, ok? Vocês vão usar essas regrinhas que nós vimos aqui. She lives. Alright? E assim por diante. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Coloquem no chat aí, pessoal. Por favor. Aí nós temos aqui o verbo live, have, watch, listen, read, eat, make, drink. Viver ou morar, ter, assistir, ouvir, escutar, ler, comer, fazer e beber. Aí vocês façam a conjugação na terceira pessoa e vão colocando no chat que eu vou corrigindo. Very good. She lives in Brazil. Se quiserem formar frases prontas, né? Fica até melhor. Aí, no caso, como é uma question, Marcelo, vai ser does he eat a lot? Deixa eu escrever aqui. Does he eat a lot? Porque é uma question, tá? Aqui é só afirmativa. She lives in Brazil. She drinks tea. Very good, Felipe. She lives in London. Perfect. Aí vão utilizando os outros verbos também, tá? O have, watch, listen, para aprender a fazer a conjugação. She makes cakes. Very good. She works a lot, but she doesn't rest. Very good. Afirmativa e negativa. Perfect. E já que eu vou mostrar como que vai ficar aqui a forma afirmativa para essas pessoas aqui. She lives in Portugal, ok? She lives. Aqui, ó, terceira pessoa. I live, you live, mas she lives. Tem que acrescentar o S, tá? Para conjugar. He has $1. Perfect. She has a cute dog. Deixa eu ver como nós estamos de tempo aqui. Estamos finalizando já. He watches TV. Ok. She lives in my city. Very good, Antonio. She lives in my city. He watches TV. She lives in my city. E os outros verbos, pessoal? Listen, read, eat. Como que vai ficar? He eats apple. Ok. He watches TV in his room. Very good. He is listening. Aqui, ó, he is listening, quer dizer, ele está escutando, né? Aí não é o que a gente está abordando aqui. No caso, seria he listens to country music. Ok, guys, vou corrigir aqui, ó. She reads a book. Very good. Então, como que vai ficar, por exemplo, se eu quero falar ele tem? Vai ser he has. Opa, deixa eu colocar aqui. He has. He has a dog. He has a car. He has a house. He has a family. He has children. Or she has, whatever. Ou he ou she. Depois nós temos aqui o watch, como que vai ficar? Algumas pessoas fizeram algumas frases, né? Podem continuar fazendo as frases, tá, pessoal? Watch vai ficar he watches. She watches TV. He watches TV. E o verbo listen, como que vai ficar na terceira pessoa? I listen, she listens. Só acrescentar o S. She listens. Por quê? A terminação aqui é em consoante. She listens. Or he listens. O verbo read vai ficar reads. He reads a book. He reads
a newspaper. O verbo eat, como que vai ficar? Algumas pessoas fizeram, né? Com o verbo eat, yes, fizeram. Vai ficar eats. He eats a sandwich. O make, I make, you make, she makes. Very good. She makes. O verbo drink, como que vai ficar? She drinks. Very good, guys. He has 2 kids. Perfect. Antônio, he has 2 kids. Yes, that's it. Então, sempre que a gente for usar essas 3 pessoas aqui, he, she ou it, a gente tem que fazer essa alteração, tá? Na forma afirmativa. Lembrando que é somente para afirmativa. He eats cheese in breakfast. Ok, he eats cheese for breakfast. Aí você vai usar for. For breakfast, for dinner, for lunch. Igual nós vimos na última aula, né? Na aula passada. Muito bem, guys. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Deixa eu voltar. Alguma dúvida, pessoal? Aqui, ó. Aqui está de uma forma bem resumida. Sempre na afirmativa, frases positivas, nós temos que fazer essa conjugação na terceira pessoa. E na negativa, ao invés de usar o don't, nós vamos usar o doesn't. Para fazer pergunta, ao invés de usar o do, nós usaremos o does. Double it question. Inicia a pergunta com a double it question. Depois nós temos o does. Alright? E a gente não altera o verbo nessas formas aqui, para pergunta. Nós não alteramos o work. Na negativa também nós não alteramos work, work e do. Aqui é um outro verbo, né? Somente na frase afirmativa. Então, a única alteração mais grotesca que a gente tem que fazer é na afirmativa, que é um pouco diferente, né? É na forma afirmativa. A gente tem que fazer essa conjugação, né? Não, são só os verbos go, do and have mesmo, que vão alterar. Deixa eu colocar aqui. Que eles são irregulares, né? Que eles mudam bastante de forma, não é só acrescentar o S ou S. Então, é somente o verbo go, do and have mesmo. Os demais seguem todas essas regras aqui, ok? Você vai passar essas... Maicon, eu vou compartilhar esse material aqui no grupo e vou compartilhar também uma atividade para vocês fazerem, tá? Vou mandar todo esse material que a gente viu aqui e vou mandar para vocês fazerem. E na próxima aula a gente pratica um pouco mais. Aí vocês tentam fazer as atividades e se tiverem dúvida, obviamente vai surgir dúvidas, né? Na hora de fazer as atividades, aí vocês vão me perguntando lá no grupo. Podem me chamar no privado também. Guys, então é só isso mesmo. Até a próxima aula, ok? Have a nice day. See you.